Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e eu formo especialistas em projetos elétricos que ganham no mínimo R$ 5.000 por mês. E hoje eu vou falar com você sobre DPS no esquema de aterramento TN. Se você tem dúvida tanto sobre o esquema de aterramento TN quanto sobre DPS nesse esquema de aterramento, agora eu vou tirar a sua dúvida. Mas aí você pode pensar o seguinte, Moacir, mas o que o DPS tem a ver com o esquema de aterramento? Tudo. Se você adotar o esquema de aterramento TT, a ligação de DPS é uma. Se você adotar o esquema de aterramento TN, a ligação do DPS é outra. E você, que quer ser um especialista em projetos elétricos, que quer entender isso, precisa saber essa diferença e como utilizar DPS no esquema TN e DPS no esquema TT. Hoje eu vou falar sobre DPS no esquema TN. Se você quiser saber sobre o esquema TT, deixa aqui nos comentários também que eu faço um vídeo para vocês em relação a isso, beleza? Então vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que saber é como funciona o esquema de aterramento TNS, tá? E aqui eu estou trazendo TNS opção 1, porque existem duas opções para o esquema TNS que são diretamente ligadas à concessionária. Vamos trabalhar primeiro com a opção 1 aqui para você conseguir entender como é que funciona o esquema TNS, para aí eu te mostrar em relação ao DPS. Olha só, aqui é a fase da rede, vai direto para a alimentação do circuito dentro da edificação, tá? Aqui eu simulei, não coloquei disjuntor, não coloquei nenhum dispositivo, não, porque eu só quero mostrar para você como é que funciona esse esquema de aterramento TNS. O que a gente tem que atentar é para aqui embaixo, ó, o neutro vem da rede, certo? Neutro vem da rede, ele é aterrado no chamado aterramento funcional, que é o aterramento da concessionária, e aí ele prossegue. Este condutor aqui, ele já está servindo como um condutor PEM, porque aqui eu já tenho uma proteção, né? E tem o neutro também, porque aqui ele está sendo utilizado como aterramento, que é o aterramento funcional. Então, esse condutor, eu já chamo ele de condutor PEM. Chego no BEP, no barramento de equipotencialização principal da instalação, que pode estar ou no ponto de entrada da linha de energia ou no quadro de distribuição. Geralmente, ele está no quadro de distribuição, porque nem sempre eu consigo colocar uma caixa na entrada da linha de energia. Então, eu estou deixando ele aqui no quadro como exemplo para vocês. Então, esse condutor sai do padrão, chega no BEP. Aqui do BEP, pessoal, existe uma derivação através desse condutor, que eu mantenho a mesma seção do condutor PEM para o neutro, certo? Mantenho a mesma seção, venho com o condutor, ligo no barramento de neutro, e daqui eu derivo para o meu circuito e vou derivando mais neutros para mais circuitos, né? Um quadro de distribuição tem o barramento de neutro e o barramento de proteção. O meu barramento de proteção aqui nesse caso está servindo como BEP, tá? Então aqui eu chamei ele de BEP. Por quê? Porque aqui eu vou derivar um condutor de aterramento até o aterramento da edificação. Observa que aqui nós temos dois aterramentos, o aterramento da concessionária e o aterramento da edificação. E o condutor que está equipotencializando esses dois aterramentos no esquema TNS é o condutor PEM, ó, ele está fazendo essa equipotencialização aqui, tá? Então, o esquema TNS é isso. Quando o condutor PEM vem, né, ele é utilizado aqui no aterramento funcional, que o neutro vem da rede, é aterrado aqui na concessionária, e aí vem uma, duas, três artes, conforme a concessionária pede, vem direto para o BEP, BEP leva o condutor até o barramento neutro, e o neutro alimenta os circuitos. Esse condutor tem a mesma seção desse cara que eu costumo utilizar. E aí o BEP sai e leva condutores para os circuitos, né? Aqui é o barramento de proteção, mais adotado como função de BEP também, e leva o condutor de aterramento até aqui. Então, esse aqui é o nosso TNS. Observa, ó, neutro e proteção separados. O S vem de separados, neutro e proteção. É o nosso TNS, tá? E aí você pode perguntar assim para mim, Moacir, mas e o esquema TNC? Não entra, porque não é DPS no esquema TN? Olha só, o esquema TNC para dentro da minha instalação elétrica, ele não é viável. Moacir, por quê? Vou mostrar aqui por quê. Olha só, no item 51224, seccionamento automático da alimentação, a gente tem esse item aqui, ó, que trata dos esquemas TN. E aí ela vai falar para a gente o seguinte, o uso de um mesmo e único condutor, que é o condutor PEM, para as funções de condutor de proteção e o condutor neutro, né, condutor PEM, está sujeito ao disposto no 5436, tá? E as prescrições do 6462. E, além disso, só é admitido em instalações fixas. O que são instalações fixas, de acordo com a NBR 5410? São aquelas instalações como residenciais,
prediais, que elas não se modificam, não é uma instalação, por exemplo, de um container ou algo do tipo, é uma instalação fixa. A instalação fixa é que ela não vai sair daquele lugar, né? Então, o que é que está sujeito ao item 5436, né? Que o uso desse único condutor está sujeito a isso? Bem aqui no 5436 ele vai explicar. Em toda edificação, e aí a gente tem que tomar cuidado bastante com os termos da NBR 5410, em toda edificação alimentada por linha elétrica em esquema TNC, tá? Qual edificação é alimentada por linha elétrica em esquema TNC? Olha o exemplo aqui. Estou vindo com neutro e proteção em um único condutor. Aqui eu estou sendo alimentado em TNC nesse esquema. Saio do padrão e venho com um único condutor PEM até o QGBT. Então ela fala, nestes casos, né, o condutor PEM deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha da edificação, ou seja, quando entra a linha da edificação, ou a partir do quadro de distribuição principal em condutores distintos para a função de neutro e de condutor de proteção. Então, o que ela está falando aqui? Eu preciso separar o condutor neutro e proteção ou no ponto de entrada ou no quadro geral de distribuição. É o que ela acabou de falar para a gente. Então, este exemplo aqui mostra isso. Eu preciso separar e fazer essa separação na entrada ou no QGBT. Então, eu preciso separar que não existe TNC dentro da instalação. Uma coisa a gente precisa entender. De acordo com o NBR 5410, não existe TNC dentro da instalação. Não é possível fazer isso. Eu preciso separar ou na entrada da edificação ou no QGBT, o mais próximo possível da entrada, né? Então, ele fala, deve ser separado a partir do ponto de entrada da linha de energia da edificação ou a partir do quadro de distribuição principal. No exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele é separado no quadro de distribuição principal. E aí ele completa. A alimentação elétrica até aí, TNC, passa então a um esquema TNS. Globalmente, o esquema TNCS. Como assim, Moacir? Globalmente TNCS? É o seguinte, olha o esquema que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Condutor PEM sai aqui, entra no QGBT, separo, vira TNS para dentro da edificação. Por que globalmente é TNCS? Porque até o padrão, ele é TNC. Depois, dentro do QGBT, dentro da instalação, então aqui já é a edificação, dentro da edificação, isso aqui é um TNS. Mas aqui, isso é um TNC. Então, globalmente, né? Então, aqui é um TNC, certo? Globalmente, isso vira um TNCS, porque eu tenho TNC aqui e tenho TNS ali. Então, essa opção é correta de se fazer. Agora, TNS, condutor PEM, dentro da instalação, alimentando tomadas, alimentando equipamentos, não é possível. Principalmente porque não tem como eu utilizar DR em um esquema TNC, tá? Eu preciso separar o condutor neutro e o condutor de proteção, porque senão ele não enxerga fuga, ele enxerga como um circuito fechado. Se eu tenho um único condutor para fazer isso, ele enxerga como um circuito fechado. Então tem outros parâmetros, mas o principal é, eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é TNC até padrão. Entrou na edificação, preciso separar, conforme este item aqui do 5436. Por isso que eu não vou falar de DPS aqui para esquema TNC. Então vamos lá. Existe outro esquema de aterramento, que é o TNS, opção 2. Por que opção 2? Porque existem algumas concessionárias que eu preciso separar aqui, ó, o condutor de proteção do condutor neutro, tá? Aqui, depois do padrão, algumas concessionárias já pedem para separar. Exemplo, na SEB, o pessoal lá na SEB pede para separar condutor neutro e condutor de proteção, né? Pelo menos no projeto que eu fiz, eu tive que separar. Aqui, na NLGO, também pede demais essa separação do condutor neutro e do condutor de proteção. Mas, se eu separo aqui, eu já tô TNS global, não é? Ó, daqui eu já tô TNS globalmente. Sim, já tá TNS globalmente. Por quê? Neutro e proteção já estão separados e o neutro é aterrado na entrada da edificação, conforme vocês estão vendo aqui. Então, nesse esquema TNS opção 2, pode ser que exista na sua concessionária, mas é normal. Qual que vai ser a diferença? Eu não vou interligar os dois aqui. O PE vai direto para o barramento de proteção dentro do quadro principal, o neutro vai direto para o barramento de neutro dentro do quadro principal, e aqui deriva para alimentar o meu circuito específico, então tá tudo certo o meu TNS na opção 2. Então pode ser que existam duas opções, ou você vem com TNC e vira TNS, né, globalmente,
que é a opção que gasta menos, aqui eu tenho que separar os dois condutores, mas algumas concessionárias pedem para você fazer isso. Ok, entendi os meus dois esquemas de aterramento TNS, que são aqueles esquemas que eu posso utilizar, não posso utilizar TNC. Entendi esses dois esquemas. Vamos lá para o DPS agora. Como é que funciona o DPS nesses casos? Olha só, a gente tem um fluxograma na NBR 5410 que traz a seguinte questão. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação? Se sim, se o neutro for aterrado, isso configura a opção 1. Ó, na opção 1, lembra? O PEN chega aqui, chega no BEP, deriva aqui para o barramento de neutro e continua. Tá vendo que aqui ele está sendo aterrado diretamente, o neutro aqui? Não estou falando do aterramento do padrão da concessionária. Estou falando aqui da edificação. Aqui é o aterramento da edificação. O neutro, ele é aterrado, olha só. O neutro será aterrado no BEP? Ó, o neutro não está sendo aterrado no BEP aqui, na opção 1 do TNS? Sim, se ele é aterrado no BEP, olha só, eu preciso utilizar somente 3 DPS, eu não preciso de DPS para o neutro. Por que, Moacir, que eu não preciso? Por que eu não preciso de DPS para o neutro? Eu não preciso porque o neutro já vem aqui, ó, e já vai direto para o aterramento dele. Se eu tiver um surto de tensão aqui, ela vai direto para a terra. Tá? Ela vai direto para a terra. Por quê? Porque já tem um circuito fechado direto para a terra aqui no neutro. Então não precisa de DPS. O DPS ele é uma chave aberta que fecha com surto, né? Então ele fecha esse surto e leva para a terra. Se eu já tenho esse circuito fechado direto para a terra, eu não preciso de um DPS para o neutro. Por isso que a NBR 5410 traz essa opção de 3 DPS somente e não traz a opção de DPS para o neutro. Então quando eu, projetista, especialista em projetos, fizer essa configuração com TNS, globalmente TNCS, eu simplesmente posso usar 3 DPS na minha instalação, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. Os meus disjuntores que antecedem o DPS, ou o disjuntor geral, e os meus 3 DPS aqui fechados no barramento tipo pino até o barramento de proteção BEP, né, neste caso do PGBT. Então isso aqui é para o TNS, opção 1, tá? Não precisa de DPS para o neutro. Agora, vamos lá, beleza então. Se eu tiver na opção 2, que a minha concessionária pede para separar proteção e neutro, o neutro será aterrado no BEP? Não, não é aterrado. Estou na opção 2, olha só o que acontece. Chego com o pé aqui, neutro chega aqui, neutro não é aterrado no BEP. Se isso acontecer, eu tenho que trabalhar com DPS para o neutro. Por quê? Eu não tenho um fechamento de neutro direto para a terra. Eu tenho que fazer isso. Faço isso através de quem? Do DPS. Então, neste caso aqui, eu colocaria um DPS aqui, além das fases, e levaria para o BEP. Então, se eu trabalhar com TNS opção 2, eu tenho que trabalhar com um DPS para cada fase e um DPS também para o neutro, porque o neutro não é aterrado diretamente no BEP, tá? E aí é muito importante, eu uso essa opção aqui, ó, no TNS, tá? Se eu não tiver com o neutro aterrado diretamente no BEP, mas se eu usar aquele TNS que trabalha com TNCS globalmente, né? No primeiro quadro, eu posso trabalhar com DPS para cada fase e não preciso de DPS para o neutro. Mas se eu quiser DPS para os outros quadros, como o neutro não está diretamente ligado ao barramento de proteção mais, se eu alimentar os outros quadros, aí eu preciso para os outros quadros também de DPS para o neutro, tá certo? Então aqui, ó, TNS opção 2, que é a opção que neutro e proteção vai separado, chega na edificação separado. Ou a alimentação de outros quadros já contém neutros separados. Então, num TNS, seja ele globalmente TNCS, ou seja um TNS opção 2 que eu estou mostrando para vocês, para os outros quadros tem que ter DPS para o neutro. Agora, para o quadro principal, se for o TNS opção 1 que eu mostrei para vocês, com o condutor PEN, o condutor neutro vai ter DPS só nos outros quadros, mas não precisa no quadro principal. Fechado? Então, esse é a utilização, a instalação de DPS no esquema de aterramento TNS, tanto na opção 2 quanto na opção 1, que é o TNS, TNCS globalmente e TNS dentro da edificação. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido como instalar o DPS no esquema de aterramento TN, tá? Muito importante lembrar dessas situações na hora que você está projetando. Um especialista em projetos sempre pensa nessas situações. Qual o esquema de aterramento? Como é que eu instalo o DPS nesse esquema de aterramento, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like aqui nesse vídeo. Não deixa também de compartilhar esse vídeo com outros amigos, em grupos de WhatsApp, onde quer que você queira compartilhar. E deixa aqui seu comentário e sugestão para os próximos vídeos, beleza? Um grande abraço e até a próxima.